evangelista Anderson Claudino do Senhor, amém? Vamos. Senhor, meus irmãos. Amém. Deus abençoe grandemente. Obrigado, querida. Meus irmãos, é uma alegria tão grande retornar a essa conferência, retornar a essa casa. Obrigado, pastor Jardim, pelo convite, pela honra, pela alegria. Pastora Cida, eu vi ela, não sei como está agora, trabalhando, está lá. Ela falou para mim que ela está de pantera hoje. Pastor Rubens, Pastor Elizabeth, que alegria revê-los, ao Alex, a Ju, esses irmãos e amigos tão queridos, e glória a Deus por esses dias. Eu sei que o Senhor já tem falado de muitas maneiras, e hoje nós vimos mais uma vez Ele nos fala, né, irmãos? Palavra abençoada, Pastor. Deus continue usando a vida do Senhor grandemente. Meus irmãos, Conferência Atos, eu oro para que não comporte mais esse lugar, para a glória do Senhor. As edições fique abarrotado esse lugar e vocês tenham que ter dor de cabeça para escolher um lugar maior em nome de Jesus. Meus amigos, eu tenho a incumbência de trazer a palavra nessa segunda plenária. Irmãos, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite, muito feliz. Eu não me lembro, mas eu acho que deve ser a terceira ou a quarta vez que eu venho a essa igreja. Aí quando eu vi o cartaz, com todos que iam pregar, aí eu fiquei, eu sei que tem muita gente vindo para cá, homens de Deus, não temor pela palavra, mas a gente fica com temor sabendo que homens preparados têm vindo aqui, e nós nos alegramos no nosso coração por isso. E também nós nos alegramos em temor e tremor. Você que ministra a palavra sabe o que eu estou dizendo. E eu fico feliz de saber que o Samuel esteve aqui ontem, nosso líder estadual da Jubrac, Samuel Marcoto, esteve aqui com vocês ontem. E irmãos, eu preparei uma palavra que é uma palavra para líderes. Talvez você olhe e fale assim: mas irmão Anderson, eu não sou líder de nada. Eu não lidero célula, não lidero grupo, não lidero jovens, não lidero obreiros, não tenho uma liderança. Mas irmãos, em Atos capítulo 2, que é o tema dessa conferência, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre o cenáculo, sobre aquele lugar onde eles estavam reunidos, daquele momento Deus começou a levantar líderes naquele lugar. Eu sei que para ouvir uma palavra talvez um pouco mais voltada talvez para tratamento de caráter, e toda palavra para obreiros mas eu quero pensar com vocês no capítulo em que o apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, quando o apóstolo Paulo ele volta a sua atenção para os motivos que ele tinha escrito aquela carta, e ali é um tratamento de Deus para todos nós, mas é um tratamento de Deus para os obreiros, e eu sei que Deus vai levantar muitos obreiros aqui, amém, muitos líderes aqui. É para isso que existe conferência, é para isso que existe, irmãos, seminário, treinamento, é para isso que existe imersão bíblica, é para Deus nos capacitar. Mas talvez você não seja líder na igreja, mas talvez você seja líder na sua casa, talvez você seja líder na sua empresa. Irmãos, todo cristão, onde ele está inserido, ele é uma pessoa de destaque. Ora pelo seu bom testemunho, ora pelo seu mau testemunho. Aquele de bom testemunho passa na empresa e fala: esse é um crente verdadeiro. Aquele de mau testemunho passa, parece que ele destaca, fala: lá vai o crente. Então, irmãos, nós exercemos um papel de liderança. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos capítulo 15, verso 14. Romanos capítulo 15, verso 14. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, verso 14, diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de toda bondade, cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros.
A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus aos gentios com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus e em meu serviço a Deus, e não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e aos redores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, onde vê-lo, aqueles que não tinham ouvido falar dele o entenderão, aqueles que não ouviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir os judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa, que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria, com vocês desfrute de um período de refrigério. Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente lê um capítulo quase inteiro, que se a palavra for ruim, né, a mensagem for ruim, a palavra é boa pelo menos, né? Meus queridos, quando o apóstolo Paulo ele chega na altura do capítulo 15 da Epístola aos Romanos, Paulo ele já está aplicando a carta dele. Quando Paulo é missionário, Paulo ele é pastor, Paulo ele é implantador de igrejas. O apóstolo Paulo ele não serviu no ministério junto com os demais, porque ele mesmo vai dizer lá na segunda carta de Coríntios que ele nasceu fora do tempo. Ele era aquele que chegou depois. Ele não se achava digno de ser chamado apóstolo. Mas o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo uma incumbência de levar o Evangelho aos gentios. Não se lembram em Atos capítulo 9, quando a promessa de Deus vem, Deus fala para Ananias ir à rua direita, à casa de um homem, que lá tinha um homem chamado Saulo, ele era da cidade de Tarso, e depois no verso 15 ele diz que este homem era um instrumento dele para levar o Evangelho dele aos gentios, aos reis gentios e a toda a casa de Israel. Paulo recebeu o ministério de Cristo Jesus. Muitos de vocês talvez são jovens, estão aqui nessa conferência, talvez pela primeira vez, outros talvez pela quarta vez, e talvez você nem imagine que Deus também, Ele está te chamando para a obra do ministério. Eu me lembro quando eu me converti, 6 meses depois, aproximadamente após a minha conversão, eu fui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, num culto da Jubrac. Meu líder de jovens me levou lá, hoje ele é pastor da Quadrangular, um grande amigo, nós sempre viajamos juntos, e naquele culto, o pastor, o pregador foi tomado, que Deus havia me chamado para levar o Evangelho às nações da terra.
Eu fiquei coçando a cabeça, assim, tinha cabelo naquela época. Pensei, nações, eu nunca saí de Piracicaba. Como assim nações? E ele dizia naquela palavra que ele deu a mim: eu vejo sobre você chaves de cidades em suas mãos. Eu falei, chave, será que você é prefeito? É isso que ele está falando? Porque, irmãos, não fazia sentido para mim. Eu tinha pouco mais de 6 meses de conversão. Uma promessa de Deus de pregar às nações da terra e chaves de cidade não fazia sentido. Hoje eu entendo aquela visão e eu entendo aquela promessa de Deus. Deus tem cumprido isso, me levado às nações da terra, e por meio do projeto Eu Importo, que muitos de vocês já participaram, nós temos sim tomado a chave do inferno que está sobre posse do inimigo, sobre cidades, e levado o Evangelho de Cristo Jesus. Ele dizia que ele via multidões de jovens invadindo cidades, e aquilo não fazia sentido para mim. Isso, irmãos, há quase 16 anos atrás, hoje faz totalmente sentido. Então talvez você esteja aqui e você olha assim e fala, puxa vida, mas eu não sou líder de nada. Irmãos, quando eu disse que eu não era líder de nada, Deus me chamou para a obra do ministério. Então eu creio que você é um grande promissor para a obra do ministério. Amém? Então quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola, irmãos, por um missionário que está trabalhando no campo missionário. Paulo está em sua 3ª viagem missionária e ele está na cidade de Corinto. Cadê os corintianos aí? Amarrado. Paulo está lá nos corintianos. E aí o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta de uma das cidades mais promíscuas que existia no Império Romano. Se você quer ter uma noção da promiscuidade da cidade de Corinto, irmãos, abra o capítulo 1, do verso 18 a 32 de Romanos e leia a descrição que o apóstolo Paulo faz sobre a queda de todos os homens. É como se Paulo abrisse a janela do seu quarto, olhasse para a cidade e escrevesse claramente o que está acontecendo diante dos seus olhos. E Paulo escreve para uma igreja que ele desconhece, uma igreja que ouviu falar dele, uma igreja que ele nunca tinha pisado, uma igreja que ele nunca tinha visitado, uma igreja que ele não tinha implantado. Ele escreve, claro, para ir à Espanha, para pedir ajuda, para pregar no novo campo missionário. Calma, conferência de missões, mas você vai entender onde eu quero chegar. Aí Paulo escreve uma carta, e ele é uma carta extremamente complicada, irmãos. Nós que somos cristãos, gastamos anos e anos e anos na epístola aos Romanos e não entendemos. Eu me lembro que após esses 6 meses de conversão, o meu pastor chegou para mim e falou assim, Anderson, eu inscrevi você na teologia, e eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, irmãos. Aí eu falei, teologia? Isso morde ou corre atrás da gente? Aí ele falou, não, fica tranquilo, é só você vir aqui, tal dia e tal dia que você vai estudar. Irmãos, a primeira matéria minha foi Epístolas Paulinhas, Epístola de Romanos. Eu comecei a ler as 3 epístolas do apóstolo Paulo e quase fiquei doido. Novo convertido, sem entender nada, eu me debruçava e lia as escrituras e não entendia absolutamente nada. Hoje eu entendo um pouco. E quando Paulo escreve essa epístola, ela é um compêndio de teologia. O apóstolo Paulo gasta o primeiro capítulo até o 3 para mostrar que não existe nenhum justo sequer sobre a terra. Ele diz isso lá em Romanos capítulo 3, versos 19 e 20. Ele vai afirmar isso lá em Romanos capítulo 3 várias vezes, que não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Os capítulos 4 e 5, Paulo vai explicar o processo da justificação. Como Deus justifica pecadores? A justificação é uma doutrina central do cristianismo. Aquilo que é decretado em seu favor está justificado. Sabe aquele dia, irmãos, que você passa mal e aí você não vai no serviço, você vai para o hospital e aí você vai lá e é atendido, ele te dá o afastamento e aí você pega lá um atestado médico com o código do CID e aí no outro dia você chega na empresa e apresenta o atestado e milagrosamente o seu patrão disse, está justificado. Por que ele faz isso? Porque existe uma lei superior que justifica a sua falta. Paulo gasta mais de 2 capítulos para explicar isso, que o sangue de Cristo nos justifica de todo pecado, porque sim, a salvação são pelas obras de Cristo Jesus, não pelas minhas obras. Depois Paulo ele ensina aquilo que o nosso amado pastor estava falando sobre a santificação. Irmãos, santificação é muito simples.
Quando Cristo te tira do mundo, Ele te tira do seu ambiente mundano, mas Ele ainda precisa limpar o seu coração do mundo. Ele te tira do mundo, depois Ele tira o mundo de dentro de você. O apóstolo Paulo gasta mais 2 capítulos falando sobre esse processo. A partir do capítulo 9, Paulo já entra num tema que é muito complicado e que dividiu as igrejas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E ele gasta um capítulo e depois ele fala sobre o papel dos judeus no plano da redenção. E a partir do capítulo 12, é onde eu quero chegar, que tem aquele versículo que diz: transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento. A partir do capítulo 12, Paulo começa a aplicar a sua carta. Como uma pregação, a gente lê o texto, explica o contexto, prega o texto, aplica o texto. Agora Paulo está fazendo isso. E ele começa a dizer sobre o quê? Sobre transformação de vida. Depois do capítulo 13, ele fala submissão às autoridades. Capítulo 14, ele vai falar sobre os fracos e os fortes. Ele diz: são os fortes que suportam a fraqueza dos fracos. E é dentro desse assunto que Paulo agora introduz o que ele está falando. E voltando ao capítulo 1, que ele está pensando nos motivos de ele ir a Roma. E agora, quando ele volta no assunto inicial da carta, ele fala assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês, ele parou sua doutrina e volta para o assunto da carta, sua motivação. Eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de se aconselhar uns aos outros. Olha só o que Paulo está escrevendo com Maio, que está tendo um problema de que os irmãos fortes na fé da igreja não estão suportando a fraqueza do irmão fraco. Na cabeça desses irmãos, era o fraco que tinha que suportar aquele irmão que é forte. Na cabeça desses irmãos, eles olham para os irmãos fortes na fé, aqueles que parecem super-herói, e parece que é o fraco que tem que suportar a arrogância daquele homem. Sendo que na verdade Paulo está dizendo o seguinte: olha, você que é forte na fé, você que já é musculoso das doutrinas bíblicas, é você que tem que ter longanimidade, benignidade, você que tem que ter bondade para suportar a fraqueza do seu irmão, que ainda não tem essas virtudes. Aí Paulo, corrigindo essa igreja, ele começa elogiando: eu estou convencido. Paulo não diz, talvez vocês tenham. Ele diz: eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de se aconselhar. Paulo fala de 3 virtudes que essa igreja tem. Olha só, ele está convencido que essa igreja tem o quê? Está cheio de bondade, de instrução e de aconselhamento. E ele vai dizer o seguinte: sendo capazes de se aconselhar uns aos outros. Irmãos, essa palavra aconselhar uns aos outros no texto original é algo que nós, igreja, perdemos há muitos anos. A palavra original aqui é pastoreio mútuo. Deixa eu dizer algo para você. Nós, igreja ocidental, nós temos um hábito de terceirizar o pastoreio, só o pastoreio da igreja, só o pastor. É como se ele fosse pago para fazer aquilo. Você fala: não, quem é pago é o pastor, quem tem que pastorear é ele. E aí, em vez de a gente nos aconselharmos mutuamente e edificar mutuamente a fé do nosso irmão, a gente joga na costa do pastor como se só ele fosse capaz de fazer isso. Quando você vai para a epístola de Paulo aos Coríntios, diz: não há ninguém maduro entre vós que possa julgar a diferença de vocês. Paulo está dizendo o seguinte: olha, você tem que entender que a maturidade cristã te dá a capacidade e o poder para que você possa ajudar a liderança da sua igreja no mútuo pastoreio. Não estou falando de você rachar a igreja, fazer um monte de grupinho e dizer: não, eu sou pastor de 10. Não é isso, irmãos. Mas quantas vezes, irmãos, situações que o pastor não consegue tratar, que não chega ao ouvido da igreja, chega ao seu ouvido. E é você que deve pastorear e ajudar o coração do seu irmão, as dúvidas dele, ajudar ele no seu crescimento, nas suas dúvidas, com toda a bondade do seu coração. Eu e você devemos fazer isso. E Paulo elogia porque eles têm isso. Irmãos, hoje em dia, dependendo para quem você perde um conselho da igreja, você perde o casamento. Dependendo para quem você pede um conselho na igreja, irmãos, você faz coisas erradas na sua vida. Um amigo meu, ele foi pedir um conselho para um outro conhecido, e o conselho dele foi: rapaz, vai lá e pede a conta hoje no serviço. Eu falei: você é louco?
É Ele que vai sustentar a tua casa? Não, permaneça lá, seja encorajado a permanecer lá, deixa Deus tratar. Tem dia que Deus, Ele vai usar tudo isso para tratar você e eu. Permaneça, persista, persevere, Deus vai te honrar. Então aqui ele enumera as qualidades dessa igreja. E ele diz, a respeito de alguns assuntos, ele está voltando ao capítulo 14, eu lhes escrevi com toda franqueza. Eu olho para esse texto, eu olho para a realidade nossa hoje. Meus irmãos, Paulo disse que ele escreveu com toda franqueza, com toda retidão, com toda justiça. Paulo diz que quando ele escreveu, ele não foi dissimulado, ele não acobertou absolutamente nada. Paulo não foi politicamente correto. Numa geração e numa época em que a verdade ela é substituída pelo politicamente correto, em que aquilo que eu quero ouvir é mais importante do que aquilo que eu preciso ouvir, Paulo, ele diz que quando ele escreveu essa igreja, ele falou com toda franqueza, com toda retidão, com toda justiça. Meu irmão, não tenha uma fala dissimulada, não trate com obscuridade, mas trate tudo com clareza, seja franco. Às vezes a verdade dói, irmãos, a verdade dói, mas ela não mata. A mentira agrada, irmão, mas ela mata. Às vezes a gente, para tratar alguma situação na igreja, o pastor sabe disso, a gente quer tratar com franqueza, mas a gente tem que ser cheio, melindroso para tratar, porque senão o crente foge. Você nem bateu, levantou a mão, a ovelha já correu. Aí vai para a igreja do lado. Meus irmãos, nós estamos numa época em que os nossos ouvidos parecem que estão aflorados, e eles estão doloridos, que a gente não pode ouvir aquilo que é franco, aquilo que é sincero. Nós estamos numa época, se nós tratarmos com franqueza, a gente perde a membresia. Mas Paulo diz, olha, o problema existe, e eu não passei a mão. Eu tratei com franqueza, eu tratei com justiça, eu tratei com clareza, não fui dissimulado. Ele elogia, e ele diz que ele, assim como a igreja tem virtudes, ele exalta a sua virtude, trata com franqueza. E a pergunta é, será que às vezes nós somos francos, irmãos? Tratamos com franqueza os nossos irmãos? Quantas vezes nós olhamos para uma necessidade ou temos uma situação e muitas vezes nós tratamos, irmãos, com dissimulação aquilo que pede para ser tratado com franqueza. Paulo diz principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu. Olha só o que ele diz: eu tratei vocês com franqueza, apesar de não ser o pastor da igreja, apesar de não ser o fundador da igreja, principalmente para fazê-los lembrar. E aqui eu quero fazer uma pausa, eu preciso que você olhe atentamente para mim. Nós somos uma geração que ama novidade, irmãos. Sim ou não? Lança um iPhone 11, a gente está expectativa com 12 já. Lança o 12 e fica aí, quando vai ser o lançamento do 13? Irmãos, lança um filme no cinema, você já quer a trilogia inteira. Nós temos novidade, tudo que está no mercado da fé a gente quer como novidade na nossa igreja. Irmãos, eu não sou contra, sério. Vamos pintar a igreja de preto? Vamos. Vamos pintar de vermelho? Vamos. Vamos pintar de branco? Vamos. Agora se usa o culto assim, não é mais daquele jeito, não tem problema. Só que o apóstolo Paulo nos ensina uma grande e importante lição. Ele diz: eu quero fazê-los lembrar novamente. Meus irmãos, de que vale, irmãos, 20, 30, 40 conferências a gente não praticar aquilo que tem sido ensinado? Nós temos o desejo de novas doutrinas, de novos conhecimentos, de novas experiências, e tudo isso é importante. Mas, irmão, coisa boa é quando a gente ouve, pratica e coloca em prática. Às vezes nós queremos, irmãos, descobrir algo num texto que nunca ninguém viu, sendo que quando Deus nos chama para colocar em prática aquilo que já foi ensinado. O pastor, ele é usado no domingo e diz assim: você, marido, trate com honra a sua mulher como Cristo tratou a igreja do Senhor. E aí o marido sai da igreja como santo, entra no carro perturbado e na casa é um demônio. Aí aquilo que ele ouviu, ele não põe em prática. A Bíblia, o pastor diz assim: olha, a Bíblia diz para você, filhinho, honrar o teu pai e tua mãe. E ele vem, ele chora, ele abraça, beija, mas na casa ele desonra. E quantas vezes a gente olha e fala assim: mas parece que o pastor está repetindo mensagem. Não é que o pastor está repetindo mensagem, é que Deus está trazendo novamente o assunto que não foi
Já foi ensinado, já foi instruído, já foi explicado, só falta ser aplicado ao nosso coração. Então note que Paulo não está tratando de nada, absolutamente nada do que é novo para essa igreja. Ele não está ensinando nada novo, ele está dizendo: eu quero fazer vocês se lembrarem novamente daquilo que vocês já sabem. Quantas vezes, irmãos, nós sabemos o que é certo, mas nós não praticamos o que é certo. A Bíblia nos ensina, o pastor nos exorta, e mesmo assim nós não colocamos em prática aquilo que não está apenas latente, mas está descarado na nossa mente, para que a gente coloque em prática. Verso 16 ele diz: de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios. Então o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: que ele tratou com franqueza, com clareza, com retidão, com justiça, colocou na cara da igreja o problema, para trazer à memória o que eles já sabiam. Mas por quê? Porque Deus o chamou para ser um ministro, pregador da palavra entre os gentios da terra. Paulo fala assim: o que me outorga a autoridade para falar algo assim para vocês? Para trazer na memória de vocês. O que me dá autoridade para exortar vocês a voltar e colocar em prática? Que vocês já sabem. Ele disse que ele tem essa autoridade por causa que Cristo deu a ele, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Então, se Deus o chamou para ser ministro aos gentios, Jerusalém, Judéia e Samaria, saindo de Samaria, saindo aos redores de Jerusalém, todos são gentios. Então aqueles que não estão ao redor de Jerusalém, que estão fora do centro de Jerusalém, aquele é o campo de trabalho do apóstolo Paulo. E se logo Roma é uma nação de gentios, logo aquele é o campo de trabalho de Paulo. Logo eles devem obedecer Paulo, porque Deus o chamou como apostolado aos gentios. Então Paulo não está falando que a autoridade dele foi um cargo que lhe imputaram, mas foi algo que ele recebeu de Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a autoridade não é aquilo que você... A autoridade era conquistada pelo testemunho, por aquilo de uma vida, trabalhando, sempre perseverando, de retidão, daquilo que você prega com aquilo que você vive. Ele diz assim, verso 16: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, como dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus. Eu amo isso. Numa época, como o pastor disse, que tem surgido pastores a rodo. E tem mesmo, irmãos. Tem muita gente boa nesse meio. Mas tem gente, irmãos, que tem rebaixado aquilo que Deus trata com honradez. Quando o apóstolo Paulo ele fala que ele foi um ministro de Cristo, ele usa o termo sacerdote. Meus irmãos, sacerdote era algo dado por Deus. Era um homem que tinha uma vida reta, ilibada, e que ele entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, e oferecia o sacrifício diante de Deus, pela propiciação do pecado de toda a nação. Irmãos, se existia uma figura mais correta, mais próxima do que Cristo seria, é o sacerdote. Quando Paulo ele fala que ele era um ministro, irmãos, ele não olha por baixo. O apóstolo Paulo, ele não é, irmãos, um homem de palavras de afirmação, sacerdote de Cristo. Amém. Irmãos, o pastoreio não é nada menor do que isso. Ser um cristão líder sobre você ser um pastor, sobre o igreja, não é diferente disso. Você ser um pai não é diferente disso. Nós, para tentar abraçar o mundo inteiro, a gente rebaixa o ofício. Irmãos, entenda que liderar, ser um cristão para Cristo Jesus. Amém. Você é sacerdote do seu lar. Você é sacerdote. Irmãos, quando o sacerdote se colocava de pé, a nação sentava. Quando ele falava, os reis ouviam. E Paulo disse que esse era o ministério que Deus havia dado para ele. Aí ele diz o porquê que Deus deu isso para ele. Ainda no verso 16, acompanhe comigo: para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Aqui lógico que Paulo está olhando para a indumentária e está olhando para o sacrifício.
Quando o sacerdote ele pegava o animal e colocava diante do altar do Senhor, um animal puro, sem manchas, sem defeito, e então ele sacrificava aquele animal diante do altar, e Deus recebia como uma oferta aceitável diante das suas narinas. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela é exatamente essa figura. É o pastor cuidando da sua vida em santidade, da sua vida em submissão a Deus. Aquilo que Deus diz a ele não tem autoridade própria, mas ele é servo de Deus Altíssimo, com o propósito de levar a igreja como um sacrifício santo diante de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas um sacrifício aceitável, sem mancha, sem absolutamente nada. Esse é o ofício que Paulo diz que ele recebeu e o propósito pelo qual ele trabalhava. No versículo 17 ele vai dizer: portanto, eu Jesus em meu serviço a Deus, e não me atrevo de falar nada exceto daquilo que Cristo realizou. Agora Paulo ele passa da visão sacerdotal do serviço, do trabalho, que ele se aquilo que Cristo realizava por intermédio dele. Meus irmãos, como o nosso coração, Deus nos usa numa pregação e nosso coração está cheio de nós. Deus nos usa numa conferência e nós estamos cheios de nós. Deus nos dá um projeto e esse projeto toma proporções e o nosso coração é tomado. Não é mais Deus quem está realizando, mas parece até que ele fala assim: Deus, se o Senhor me tirar, tudo para. Perceba que Paulo, quando ele diz que ele se gloriava, ele não gloriava no trabalho dele, irmãos. Deus por meio da vida dele. Glória a Deus. Se eu e você, irmãos, nós temos ânsia, desejo pelo poder e necessidade pelo reconhecimento, dificilmente nós vamos avançar no reino. Porque quando nós trabalhamos é para glorificar aquele que trabalha por meio de nós. Glória a Deus. Quando Deus realiza algo em nossas vidas, nós precisamos lembrar que Deus realiza em nós e por meio de nós. Meus irmãos, boa parte de todo o trabalho nosso, se Deus tirar a mão e Ele tirar a sua presença, nada acontece. O apóstolo Paulo aqui, ele se gloria, Cristo está realizando por intermédio dele. Ele sabe que não é ele quem está realizando, mas é Deus que está realizando por intermédio dele. É Deus trabalhando primeiro nele, trabalhando por meio dele, para a glória e louvor. Ele diz, ainda no versículo 18: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. E ele vai dizer, em palavra e em ação. Algumas traduções em palavra e em obras. E aqui eu quero que você tome a máxima da atenção. Quando Paulo diz que o seu ministério, Deus usou ele, e ele se gloriava no que Cristo realizava, Paulo diz que Cristo usou ele em duas áreas. Ele diz em palavra e em ação. Ação aqui é trabalho, ação aqui é obra. Eu sei que aqui não tem em Atibaia, mas em algumas igrejas que eu vou ter. Sabe aquele pregador que quando ele sobe no púlpito, a igreja pega fogo? Ele é eloquente, ele tem uma palavra enorme, mas os braços curtos. Ele, quando sobe no púlpito, ele prega, mas quando desce, irmãos, ele tem um braço curto, não gosta de trabalhar. É aquele homem que gosta do microfone, aquele obreiro, aquela pessoa que gosta do microfone, mas quando você chama para o trabalho, ele é um nanico, mas do púlpito ele é um gigante. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus não usou ele apenas em palavra. Ele não era só um erudito, um teólogo, um missiólogo. Ele diz que ele também usou ele em trabalho, em ação, em obra. O outro lado da moeda é uma verdade, irmãos. Tem aquele ministro, aquele obreiro, aquele cara que trabalha, que ele trabalhando é um trator, irmãos. Ele trabalha, mas quando ele pega o microfone ele dá trabalho. Você olha e fala assim: meu Deus, quando ele vai parar? Está onde? Até onde ele vai com isso? Você solta ele para trabalhar, ele trabalha muito.
mas quando ele solta um culto para falar, ele dá trabalho. Eu, como líder de missões, irmãos, eu encaro essa realidade, eu vejo a dificuldade. Nós temos muitos missionários, irmãos, que nós poderíamos fazer uma conferência só para mostrar o trabalho dele, mas quando ele sobe no púlpito, irmãos, não tem palavra. Ele sobe no púlpito, ele não tem conteúdo. Ele tem vida com Deus, isso é inegável. Ele tem história com Deus. O trabalho dele é nítido como Deus trabalha, mas quando ele vai para a palavra, ele é um nanico. Ele é um gigante no campo, mas um nanico nas Escrituras. E tem outros que são gigantes nas Escrituras, capazes de fazer dissertações, explanações e exposições gigantescas, mas quando você olha para a vida dele, não tem fruto, não tem trabalho, não tem nada, só palavra, 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 e não tem prática. Quando Paulo diz que Deus usou ele na palavra e no trabalho, ele está se assemelhando ao ministério de Cristo. Atos capítulo 1, verso 1 diz: ó Teófilo, em meu primeiro livro eu escrevi tudo aquilo que Cristo começou a ensinar e a fazer. Cristo, ele não era um bom pregador, ele não era bom apenas nas palavras, mas Cristo, ele era bom em trabalho. A igreja precisa de pregadores, irmãos. A igreja precisa de ensinadores, de teólogos, mas de gente que arregaça a manga e diz: vamos junto, pastor, vamos junto, líder jovem, eu não vou me acovardar. Mas a igreja não precisa só de trabalhadores, ela precisa de pregadores, ela precisa de doutores, de professores, de gente que entenda e conheça e decifre, interprete as Escrituras para a igreja. E Paulo disse que o ministério dele foi alicerçado sobre esses dois fundamentos: sobre a palavra, a pregação da palavra, e sobre o que? O trabalho. Fala para o irmão do seu lado aí: palavra e trabalho. São as duas pernas da obra de Deus. Não é só um, não é o outro. O ministério que ele traz, irmãos, grandes resultados para a obra de Cristo é o ministério da palavra e do trabalho. A obra e a palavra, elas caminham juntos, irmãos. Ele vai dizer aqui, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Então olha só o que ele está dizendo: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Então Paulo está dizendo: eu não me atrevo a falar de nada daquilo que Deus não realizou por meu intermédio. Isso ambíguo. Hoje tem muita gente que fala daquilo que Deus não fez pela vida dele. Ele ouviu a história e ele atribui a ele. E ele conta e repete aquilo como se fosse ele. Paulo diz: não, eu não falo de nada a não ser daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação. E agora ele explica o porquê. Ele diz: a fim de levar os gentios a obedecerem o quê? Mantenha a sua Bíblia aberta. A obedecerem a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que quando Deus usou ele em palavra e usou ele no trabalho, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Meus irmãos, entenda o seguinte: Paulo não diz que Deus usou ele a fim de levar os gentios a crer em Cristo Jesus, mas diz a obedecer. Por que Paulo diz isso? Não faz sentido, né? Você fala: peraí, então ele está trabalhando para que os gentios obedeçam a Deus, não é para que creiam na palavra que ele está pregando? Quando você vai para Romanos capítulo 1, versos 5 e 6, Paulo diz que Deus havia lhe chamado para, entre todas as nações, chamarem um povo para obedecer a Cristo pela fé. Lá Paulo põe a palavra obedecer e fé salvadora juntas. Sabe o que Paulo quer ensinar para a gente, irmãos? Você não, entenda o seguinte: você não pode receber a Cristo como seu Salvador se você não recebê-lo como seu Senhor. Sabe por quê, irmãos? Você não obedece aquilo que não acredita. A lógica é simples. Você só obedece daquilo que você crê. Sim ou não? Sim. Imagine você doente, vai ao hospital,
faz os exames, o exame aponta lá uma doença gravíssima e o médico diz para você: a partir de hoje, você precisa cortar o sal, precisa cortar a gordura, fritura, precisa cortar isso, cortar aquilo. Agora você vai se tornar um vegano. Como é que eu sei se ele acreditou ou não no que o médico disse? Se ele obedecer? Exatamente isso. Então Paulo disse que o ministério dele foi usado em palavra, em ação para autopromoção, sim ou não? Foi usado para que ele fosse reconhecido, sim ou não? Não. Foi usado para que Deus conduzisse, para que o ministério dele conduzisse o povo a obedecer a Deus. Meu irmão, sabe como eu sei como eu e você estamos crescendo na fé? A fé é abstrata, você pode pegar ela? Não. Você pode tocar, medir, pesar a fé? Não. Questão, irmãos, a gente mede a fé por um princípio lógico. Você crê, à medida que você cresce na fé, você cresce em obediência. Eu consigo medir a fé na vida de uma pessoa, não é pelas coisas extraordinárias que ela faz, mas pelo tanto que ela obedece. É ali que eu consigo olhar para a vida de uma pessoa e falar: esse irmão está crescendo na fé, porque ele está crescendo em obediência. Ele chegou, e a Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que a ira de Deus se manifesta nos filhos da desobediência. Talvez você não se lembre, mas antes de você levantar a sua mão e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, você vivia na desobediência. Para você, você não percebia, você achava tudo normal, mas o dia que você teve um contato com Cristo, com a fé salvadora, Deus te colocou em obediência. Então eu sei se uma pessoa cresce ou não na fé, se ela cresce ou não na desobediência, na obediência. Se eu e vocês estão vivendo uma vida ao longo dos anos, irmãos, a nossa obediência parece que diminui. E a nossa desobediência, rebeldia, questionamentos inválidos, sem fundamento, aumenta durante a nossa vida cristã. É muito provável que eu e vocês estamos nos apostatando da fé. Porque a fé genuína, ela te coloca em uma obediência genuína às Escrituras. Se a palavra diz não faça, você não negocia com o pecado. Você não negocia, irmãos, com princípios. Você simplesmente se submete à autoridade daquele que diz não. Eu não vou fazer. Se a Bíblia diz que sexo antes do casamento é pecado, eu não vou fazer. Se a Bíblia diz que eu não devo ser injusto nas minhas contas, nos meus negócios, eu não vou ser. Se a Bíblia diz que eu devo ter uma vida monogâmica, fiel ao meu esposo e à minha esposa, eu vou obedecer e pronto. Então isso nos mostra se nós estamos crescendo em fé ou não. Muitas pessoas medem a fé de uma pessoa por causa dos feitos dela. Eu meço pela obediência dela, irmãos. Tem grandes homens fazendo muita coisa aí, mas quando você olha para a vida dele, é uma vida repleta, estourando, ferindo e ultrapassando princípios das Escrituras. Isso não é fé salvadora, irmãos. Isso é credo, isso é confissão positiva. Isso não tem nada a ver com fé salvadora. Então Paulo vai dizer que Deus usou o ministério dele em palavra, em obras, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Sabe por que você está aqui nessa conferência de avivamento? Sabe por quê? Porque Deus quer uma igreja que obedeça aos seus princípios. Irmãos, de que vale a gente encher os estádios e defraudando a nossa esposa, a nossa namorada? Do que vale encher estádios? E eu não sou contra, eu sou a favor. Se nós somos péssimos testemunhas fora, um índice assustador. Os bancos estão querendo cobrar taxas mais caras para crente, porque o número de inadimplência é mais alto. De que adianta a gente clamar por avivamento se a gente não cumpre aquilo que nós prometemos? Compramos e não pagamos, prometemos e não fazemos. De nada vale, irmãos. A marca genuína de um avivamento é o arrependimento. Você vai lá para Atos, quando Paulo prega na cidade de Éfeso, e ele prega com ímpeto durante mais de 2 anos e meio, e o fruto do grande avivamento é o arrependimento. Vá para Atos capítulo 8, o avivamento da porta das águas. Esdras se levanta, abre a palavra, expõe a palavra, e a nação cai em arrependimento. É arrependimento das suas ideias práticas, é viver em obediência a Deus. Isso é um verdadeiro e genuíno avivamento. Não é empoderamento de poderes sobrenaturais. Deus pode dar, porque o Paulo vai dizer no próximo versículo: pelo poder que
Mas antes ele, que era um touro bravo, um homem desobediente, que perseguia a igreja de Deus, que a própria palavra de Deus diz: Paulo, dura coisa é recalcitrares contra o meu aguilhão. Deus pega esse touro, amansa esse touro, e agora ele vive uma vida de obediência. E aí o poder de Deus, os sinais e as maravilhas desce sobre o ministério. Glória a Deus. De que vale poder, sinais e maravilhas para uma pessoa que fere princípios? Isso não será instrumento de Deus, será de condenação. O orgulho vai sair, a soberba vai sair, se sobressair sobre o seu ministério. A obediência é uma marca genuína daqueles que têm fé salvadora. Amém, Jesus. É para isso que Paulo, para levar uma igreja a obedecer. Ele vai dizer, ainda no versículo 19: assim desde Jerusalém aos redores até o Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre eu fiz questão de pregar onde Cristo não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de ouro. Agora Paulo diz que a região que ele trabalhou, irmãos, era de Jerusalém até o Lírico. Irmão, a região da Ilíria hoje é a região da Albânia. Pega de Jerusalém, marca no mapa, são 2.500 quilômetros dali. Irmãos, o livro de Atos, os 28 capítulos do livro de Atos, não relata isso. O livro de Atos termina no capítulo 28, versos de 30 a 32, quando Paulo está em Roma preso, em sua segunda prisão, a primeira em Roma, 5 anos antes dele ser martirizado. O livro de Atos não diz que Paulo chegou à Espanha, lugar onde ele queria ir, mas Paulo diz que o seu ministério, ou ele, pregou até a região da Ilíria. E aí, olha que interessante, ele diz assim: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo não era conhecido. Quando a gente olha esse texto, e muitas pessoas olham para esse texto e dizem assim: Paulo tinha problema de trabalhar em equipe, porque ele disse que ele não ia para onde Cristo já tinha alguém trabalhando. Ele não ia para lá, ele ia para onde não tinha ninguém trabalhando. Só que o texto não diz isso. Leia o último capítulo, e você vai ver Paulo mencionando pelo menos 26 pessoas na cidade de Roma. Leia o livro de Atos, e o tanto de ministros e ministérios se levantaram por causa do ministério do apóstolo Paulo. O que Paulo está dizendo? Paulo está falando sobre objetividade. Paulo era objetivo com o seu ministério, irmãos. Paulo não gastava tempo com aquilo que Deus não havia chamado ele. Tanto é verdade que se você for para Atos capítulo 1, verso 17, depois se você for para Atos capítulo 3, você vai ver Paulo, ele se orgulhando de não ter batizado alguns irmãos. Eu fico pensando como alguém que trabalha com evangelismo, como pastor. Irmãos, a alegria do pastor é quando ele traz a palavra, alguém levanta a mão e aceita Cristo, o coração dele inunda. Aí essa pessoa começa a vir à igreja, e ela se membra da igreja, e ela vai para a classe de novos membros, aí ela vai para a escola bíblica, aí ela faz o curso de batismo. Irmãos, quando o pastor, o pregador, o evangelista, o missionário batiza essa pessoa, parece que o serviço está completo. Fez barba, cabelo e bigode, fez tudo. Você falou: uau, eu preguei, ele entregou a vida a Jesus, eu discipulei, ele veio a vida a Cristo Jesus. E tem outras fases. Quando casa, o pastor faz o casamento dele. Quando o filho nasce, apresenta o filho. Mas é interessante que Paulo se orgulha daquilo que a maioria de nós não se orgulha, daquilo que nós orgulhamos. Ele vai dizer lá que eu não batizei quase ninguém, eu não gastei meu tempo com isso. Será que Paulo desprezava o batismo? Será que Paulo desprezava o discipulado? Não. Paulo se dedicou àquilo que ele foi chamado a fazer. Glória a Deus. Sabe por que muitas pessoas, ou muitos líderes, têm poucos obreiros no salário? Porque ele quer fazer tudo. Eu fui em uma igreja pregar, e pregador, quando fala recentemente, irmãos, pode até fazer 10 anos, né? Que é tanta igreja, e ele nunca fala o nome da igreja nem o nome do pastor. Fui na igreja, o pastor me chamou para pregar, culto de missões. Cheguei na igreja, sentei, e aí começou o louvor. E aí quando começou o louvor, o pastor que tinha dado a abertura, ele catou o microfone para cantar. E aí quando cantou, acabou, ele falou: agora vamos tirar a oferta. Ele levantou de novo e fez aí a oferta. Quando acabou, ele falou: agora nós vamos ler os recados. Ele deu o recado. Nisso as crianças começaram a correr,
Ele foi lá e começou a catar 3 por 3 e pôr no banco da frente. Aí ele viu que tinha acabado a água, ele foi catar o papel, e foi catar o copinho, e foi arrumar o copinho do bebedouro. Nisso ele percebeu que estava um Zuzu na cozinha, e correu lá na cozinha, tudo rolando, e eu lá, esperando para ministrar. Irmãos, eu já estava atordoado de acompanhar ele pelo tempo. Entenda que Paulo não está menosprezando aquilo que era o batismo ou o discipulado. É que Paulo entregava para outros fazer aquilo que ele não tinha sido chamado para fazer. Entenda o seguinte, irmãos, que daqui a alguns anos, muitos de vocês podem ser chamados para a obra do ministério. Não tente fazer tudo. Coloque pessoas ao seu lado para ajudar, auxiliar você, porque à medida que você não faz e o outro faz, a igreja ganha. Glória a Deus. É melhor você ter 10 pessoas trabalhando, irmãos, do que um fazendo tudo. Sabe aquele cara que quer bater o escanteio, cabecear, pegar a bola para no meio e já dar a partida de novo? Não! Paulo ele coloca a pessoa ao seu lado para ele se dedicar àquilo que Deus o chamou. É a mesma coisa eu, irmãos. Eu tinha sonho de ser músico. Era meu sonho. Eu vejo os irmãos tocando e eu fico babando. Mas, irmãos, para a glória de Deus e a alegria de vocês, eu não sou músico. Eu tentei, irmãos. Mas se eu pedir um sol, ficar com dor de mim, eu saio de ré, irmãos. E a igreja não se alegra porque eu não sou músico. Irmãos, seria uma tristeza se eu fosse músico. E eu poderia me dedicar muito tempo, mas, irmãos, não é o meu chamado. Meu chamado é pregar a palavra de Cristo. Então eu me dedico naquilo que Deus me chamou. Sabe aquele obreiro, o membro pato, ele voa, ele anda e ele nada? Mas ele não só voa, não só anda e não nada. Ele faz tudo, mas tudo mais ou menos. Aí tem aquele que é uma águia. Irmãos, o que ele faz é com excelência. Você não vai ver a águia por aí, irmãos, tudo quanto é lugar, não. Qualquer lago, não. Qualquer montanha, não. Irmãos, onde ela está, ela domina o mar. Ela domina a arte de voar. Quando você vê as epístolas pastorais, você vai ver dizendo que o obreiro deve o quê? Manejar, ter domínio sobre a palavra de Deus. E dentro disso, irmãos, eu quero que você entenda. Porque não é mais honroso ou menos honroso? Irmãos, eu há alguns anos entrei numa crise. Eu não sabia qual era o meu chamado. Alguns perguntavam antes, qual é o teu chamado, qual é o teu ministério? E eu falava evangelista, mas eu não sou evangelista. Eu sou o quê? Pregador? O que eu sou? E um dia, irmãos, 2 textos saltou aos meus olhos. Romanos capítulo 12, verso 8 e Atos capítulo 20, versos 2 e 3. Atos capítulo 20 diz que Paulo agora, voltando da sua viagem missionária, disse que ele ia voltar às igrejas, encorajando as igrejas. Romanos capítulo 12, verso 8, a partir do verso 6 em diante, o apóstolo Paulo começa a falar sobre os dons. Se o seu dom é generosidade, seja generoso. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é amar, ame. E lá diz, se o seu dom é encorajar, encoraje. Quando Paulo ele olha aqui para esse texto, olha só o que ele diz. Versículo 21. Mas antes está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. O apóstolo Paulo ele está olhando para Isaías 52:15. Então o apóstolo Paulo ele está lendo Isaías 52:15 e de repente Paulo vê essa declaração: hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Paulo olha para esse texto e ele entende: essa palavra é a palavra de Deus para a minha vida e para o meu ministério. Porque o meu ministério fará com que aqueles que nunca viram a Cristo vão ver. Nunca viram Paulo, vão ver. Aqueles que nunca tinham ouvido falar, ouvirão por meio do meu ministério. Ele diz, e aqueles que nunca entenderão, porque nunca tinham escutado, vão escutar. Então Paulo vê essa palavra e agora fala, essa é a direção do meu ministério. O que eu estou dizendo? Que quando eu me deparei com Romanos 12, verso 8 e Atos 20, 2 e 3, ali eu entendi o que Deus havia me chamado para a obra do ministério. Paulo está dizendo que foi nas Escrituras que ele teve um encontro com Deus e a obra que Deus tinha por meio da vida dele. Glória a Deus. Irmãos, eu tinha recebido várias profecias de Deus, mas nenhuma delas havia feito sentido para a minha vida. Até o dia que eu descobri o ministério do encorajamento.
Hoje eu fui apresentado como evangelista, mas eu não sou evangelista. Eu não sou missionário. Eu não sou pastor, eu não sou presbítero. Na verdade, eu não tenho nenhum reconhecimento ministerial. Mas eu sei qual é o meu ministério. Se eu trazer o Edson Teixeira aqui, vocês vão ver um evangelista. Se eu trazer o Josinaldo Cavalcante, vocês vão ver um evangelista lá. Irmãos, ele vai evangelizar até os crentes, tá nem aí. Mas eu não sou assim, porque eu não sou um evangelista. O meu ministério é do encorajamento. Esse é o meu ministério. E eu entendi por meio das Escrituras, e Paulo está dizendo aqui que o teu ministério, o ministério dele, veio por meio da palavra de Deus para a vida dele. Irmão, você pode ir atrás de profetas, você pode receber profecia, mas o que direciona a vida do crente é as Escrituras. Glória a Deus. É aqui que dá o norte para a vida do crente. Irmãos, eu posso receber profecia. Ele disse que eu devo considerar as profecias. Mas, irmãos, o que dá uma direção para a nossa vida é a palavra de Deus. Glória a Deus. Você sabe qual é a palavra de Deus? Ela explode no teu coração. Você já não consegue tirar mais aquele texto da sua cabeça. E ele começa a fazer sentido real na sua vida. Aquele texto parece ser verdade para você, absoluta, inegociavelmente absoluta. Assim foi com o apóstolo Paulo, assim aconteceu comigo. E aí ele diz no verso 22, é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Meus irmãos, a Bíblia fala de 3 vezes, 3 impedimentos do apóstolo Paulo. O primeiro impedimento, o mais conhecido, está em Atos capítulo 16, quando Paulo ele sai do concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, pega as cartas do concílio de Jerusalém, e agora o apóstolo Paulo ele quer ir para a região da província da Ásia. E a Bíblia diz que uma porta se fecha na província da Ásia. Então Paulo faz o que seria lógico para a sua época. Paulo quer ir para a região da Mísia e da Bitínia. Pedro capítulo 1 verso 1 diz, citando e saudando os irmãos da região da Mísia e Bitínia, região da Capadócia. A Ásia Menor, fazia sentido Paulo para lá. E a Bíblia diz que Deus impede Paulo de ir para a Mísia e Bitínia. A Bíblia diz que depois Paulo vai ter aquela visão do varão macedônio que diz, passa a Macedônia e nos ajuda. Possivelmente esse varão era Lucas, porque é exatamente Atos 16 que a narrativa da epístola passa de terceira pessoa para a primeira pessoa, e agora Lucas começa a narrar de dentro da história. Talvez fosse Lucas. A primeira